Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez aqui estamos, depois de um longo tempo, sem estar aqui estudando a Palavra de Deus na EBD. Mas hoje nós vamos iniciar o quarto trimestre do ano de 2024, que nos traz uma lição maravilhosa. As promessas de Deus é o que nós vamos estudar neste quarto trimestre. Hoje é a lição de número 1. E durante esses 3 meses nós vamos estudar as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então, foi Deus que prometeu, não foi o homem. Então, se Deus prometeu, confie, porque Ele é fiel. Ele não é como o homem, que às vezes promete, mas não cumpre. Deus não nos decepciona. O homem sim, mas Deus não, porque Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12, onde está o nosso textuário, e disse-me o Senhor. Então quem disse foi o Senhor, não foi o homem. Foi o Senhor que disse a Jeremias, porque eu velo, eu cuido, eu vigio sobre a minha palavra para cumpri-la. Então Deus tem sempre esse cuidado em cumprir aquilo que Ele prometeu. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. A verdade prática diz que Deus faz suas promessas para que experimentamos um relacionamento mais próximos com Ele. É uma forma de nós nos aproximarmos de Deus. Porque quando estamos aguardando as suas bênçãos, estamos confiando e acreditando que vai cumprir. E cumpre, porque Ele é fiel em cumprir. Assim, porque Deus vela por sua palavra para cumpri-la, Ele cumprirá quando? A seu tempo, as suas promessas. As suas promessas se cumprem no seu tempo, no tempo determinado por Ele, ela cumpre-se na nossa vida. O que eu preciso é de fé. As promessas de vida têm como objetivo, qual o objetivo? Atender aos desígnios de Deus. Então, para se concretizarem, elas dependem da fé plena. Não é de uma fé que oscila, mas uma fé plena, uma fé completa, que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando eu tenho fé, eu confio, eu acredito. Quando eu tenho fé, eu espero. É o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então eu estou esperando, eu estou aguardando, eu estou acreditando, porque foi Deus que prometeu. E essa promessa de Deus, ela vai se cumprir. Deus prometeu, mas eu preciso ter fé. Fé na sua palavra, porque a palavra saiu da sua boca. Foi Ele que disse. E eu acredito que vai acontecer, porque Deus prometeu. Um convite de Deus. Então Deus nos convidou, fez um convite para nós participarmos desta bênção maravilhosa. E qual bênção?
nesse ponto nós temos aqui, vamos meditar em 3 tópicos aqui dentro desse ponto. Então nós temos um convite de Deus. O maior convite de Deus para a nossa vida foi a bênção da salvação. Ele nos convidou para sermos abençoados com a bênção da salvação. Ele disse: vinde a mim. Foi um convite de Deus, nós aceitamos seguir Jesus. Ele também disse: aquele que quiser vir após mim. Nós estamos seguindo Jesus, porque nós acreditamos que somos abençoados. A bênção da salvação é a maior bênção. É a maior bênção que nós recebemos do Senhor. Ele perdoou os nossos pecados, Ele salvou a nossa alma, Ele nos tirou de um charco de lodo horrível e nos deu essa bênção. Não existe maior bênção do que a bênção da salvação. Desde que nós podemos até não sermos abençoados de uma outra forma. Às vezes podemos não termos a bênção da cura, a bênção da prosperidade, qualquer um outro tipo de bênção que existe, pode ser que o homem às vezes não tenha, mas a bênção da salvação é a maior bênção. Não existe maior bênção do que a salvação da nossa alma. Não existe maior bênção do que a vida eterna dada por Ele a nós. Não existe maior bênção do que o perdão dos nossos pecados. Não existe. Não existe maior bênção do que a vida cheia de paz que temos. Ele prometeu paz para nós. Antes de ascender aos céus, Ele disse: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Então não existe maior bênção do que a bênção da salvação, porque a bênção da salvação, ela vem com alegria da salvação. A bênção da salvação vem com a paz divina. A bênção da salvação vem com a prosperidade para a nossa vida. A bênção da salvação é a maior bênção que existe. Também esse primeiro ponto, diz que temos uma promessa de Deus. E essa promessa de Deus, ela cumprirá sob a sua palavra. É o que diz Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela, ou seja, a sua palavra, não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Porque Ele falou. Se Ele falou, essa palavra se cumprir. Ela vai se cumprir. Foi Ele que falou a palavra de Deus. Ela não volta vazia. Foi Ele que prometeu. Também temos a garantia da sua palavra em cumpri-la. Então ela não voltará vazia. Então nós temos aqui garantia da sua palavra. Nós temos a bênção da salvação prometida. Nós temos a certeza de que essa promessa ela vai se cumprir na nossa vida. E nós temos a garantia, porque Ele é fiel em cumprir a sua palavra na nossa vida. Então é preciso, o segundo tópico, diz que é preciso buscar ao Senhor. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Eu preciso buscar ao Senhor. Então, esse tópico, ele fala buscar ao Senhor por meio de uma oração sincera
é o primeiro passo para receber suas promessas. Então, como que eu busco ao Senhor? Falando com Ele, conversando com Ele. E o que é isso? É orar. Quando eu converso com Deus, eu estou em oração com Ele, eu estou conversando com Ele, eu estou falando com Ele, eu estou buscando um conhecimento mais profundo de Deus, conhecendo Ele mais profundamente. Veja o que diz aí Mateus capítulo 7 e o versículo de número 8. Mateus capítulo 7 e o versículo de número 8. Diz-nos assim a palavra de Deus: porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Então eu preciso buscar o Senhor para que eu tenha as bênçãos de Deus. Quando eu tenho um relacionamento mais profundo com Ele, eu estou íntimo com Ele. Ainda temos de pedir, então. Eu tenho que buscar, eu tenho que bater, mas eu preciso esperar. Esperei com paciência no Senhor. É o Salmo 40 e o verso 1. Então, quando você espera com paciência no Senhor, Ele te ouve. Você está esperando nele. Quando você espera nele, você confia nele. E se você confia nele, você aguarda aquilo que ele te prometeu. O terceiro item dessa lição é preciso se arrepender. Então veja bem, eu preciso, primeiramente, eu tenho o convite de Deus, eu preciso buscar o Senhor, agora eu preciso me arrepender. O arrependimento, ele exige conversão. Eu preciso me converter. Então eu ia em um caminho mau, um caminho que desagradava a Deus, um caminho triste, horrível, mas eu mudei. Eu voltei agora por um outro caminho, o caminho que agrada a Deus. Então, por quê? Porque eu me arrependi. Então, arrependimento é isso. Exige conversão. Eu me arrependi, mas eu continuo no mesmo caminho, com o mesmo comportamento, com a mesma fala, não vencendo a minha natureza, a minha carne, então eu não me arrependi ainda. Eu preciso me arrepender. Eu preciso vencer a minha natureza carnal. Eu preciso andar num caminho que agrada a Deus, ter um comportamento que agrada a Deus, ter uma fala que agrada a Deus, ter um pensamento que agrada a Deus, ter lábios que louvam o nome do Senhor e que agrada a Ele. Então, por quê? Eu faço isso porque eu me arrependi. Eu me converti. Os pensamentos e os caminhos do homem se alinham aos do Senhor. Então, os meus pensamentos, os meus caminhos devem alinhar-se aos do Senhor. Quando o arrependimento é impulsionado por Ele, isso acontece. Porque eu coloquei os meus caminhos conforme os meus pensamentos, mas aliado ao Senhor. Que o caminho do Senhor seja os meus caminhos, não é os meus caminhos, os caminhos do Senhor, mas aquilo que Ele, o propósito dEle para mim. E eu preciso saber disso. Como que eu sei disso? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, orienta, ensina, dirige, guia, e ele vai me orientar e vai me dizer realmente este caminho é o caminho que agrada ao Senhor. Esse pensamento é o pensamento que agrada ao Senhor. O Espírito Santo
vai dizer isso para mim porque eu tenho Ele na minha vida. Então esse arrependimento, ele é impulsionado por Ele, pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Ele é que convence o homem. Ele convence o homem que aquele caminho é o caminho certo, que aquele pensamento é o pensamento certo, que aquele propósito é o propósito certo, é o que você está alinhado com Deus. Então, um relacionamento sincero com Deus leva ao arrependimento. Então, e isso vai fazer o quê? Vai abrir as portas para você receber as promessas de Deus. Então, eu preciso me arrepender para que os meus pensamentos e os meus caminhos se alinhem ao que o Senhor tem para a minha vida. E esse relacionamento agora sincero com Deus vai me levar a receber as promessas que Ele fez para mim. As promessas e seus fundamentos. E aqui nós temos as promessas na Bíblia. Nós temos aqui muitas promessas que Deus fez. Por exemplo, a promessa que Deus fez a Abraão. Em Gênesis 12, 1-3, Deus prometeu para Abraão. E o que Abraão fez? Abraão, ele esperou no Senhor. Vamos ver aqui Gênesis, só para lermos aqui Gênesis 12, 1-3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus prometeu uma bênção para Abraão. É uma promessa de Deus a Abraão. Agora, Deus, ele vai fazer uma promessa. Ele fez aqui, deu uma missão, agora vai fazer a promessa. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então aqui nós temos a promessa para Abraão. Agora nós temos a garantia dessa promessa. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus deu para Abraão uma missão, fez uma promessa e deu uma garantia dessa promessa. A Isaac, em Gênesis 26, versículo 1-5, Gênesis 26, versículo 1-5. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então Deus aqui, ele pede, dá uma ordem para o Isaque não ir para o Egito, mas habitar na terra que ele disser. Então o que Isaque teria que fazer? Para ser abençoado, ele deveria que obedecer a Deus. Às vezes o homem não quer obedecer a Deus. Deus diz: fica aí, eles não ficam. Fica que você vai ser abençoado aí. Ele: não, eu vou para outro lugar. Mas Deus está mandando você ficar aí, querido. É aí que você vai ser abençoado. Ou ao contrário. Deus diz: vai. Ele: não, eu vou ficar aqui. Então, exige, para recebermos as bênçãos do Senhor, as suas promessas, eu preciso obedecer a Deus. E Isaac fez isso.
Deus ainda diz: peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei à sua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Então Isaac teria também que obedecer a Deus para receber as suas promessas. Então, quer receber as promessas de Deus? Obedeça a Ele. O que Ele está te pedindo para fazer, faça. Se é para ficar, fique. Se é para ir, vai. Se é para falar, fale. Se é para ficar quieto, fique quieto. Obedeça a Deus para que você receba as suas promessas. Aí nós temos também o Jacó. Gênesis 28. Gênesis 28. Versículo 10 a 15. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis a posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse. Então, Jacó estava aqui fugido da presença de Esaú. Esaú queria matá-lo, e Isaque, seu pai, e a sua mãe aconselhou ele que fugisse para a terra do tio Labão. Então Jacó estava aqui fugido. E aqui ele deitou-se em um certo lugar, em Berseba, e ele vai aqui ter um sonho no seu sono. E nesse sonho, Deus vai falar com o Jacó. E o que disse Deus a Jacó nesse sonho? Diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente, isso é uma promessa. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E aqui a garantia dessa promessa. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Então Deus aqui pede obediência a Jacó, faz uma promessa e garante essa promessa por meio da sua palavra. Ele é fiel em cumprir essa promessa. Então ele fez assim com Abraão, fez assim com o filho, com o seu filho Isaque, e agora Deus está fazendo também com o neto de Abraão, o Jacó. As promessas do Antigo Testamento se cumpriram no Novo Testamento. Quando nós lemos Lucas 4, 16 a 20, nós vemos promessas do Antigo Testamento cumprindo-se no Novo Testamento. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 20. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Aqui é Jesus, na sinagoga, lendo as Escrituras, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele.
Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura. Então, promessas no Antigo Testamento cumprindo-se no Novo Testamento em Jesus Cristo. Também quando você lê Atos 2, 29 a 31, Atos capítulo 2, Atos 2, 29 até o 31, também diz assim: varões de irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, entre nós está hoje, até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da sua ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Então você vê aqui promessas do Antigo Testamento, cumprindo-se no Novo Testamento. Promessas de vida eterna, salvação. A salvação foi prometida ao homem que havia caído no pecado, e Deus prometeu restaurar o homem em Gênesis 3 e 15. E Deus começa a restaurar o homem, prometendo salvação agora através do perdão do pecado do homem. Então, perdoando o pecado do homem, restaurar lá então o homem. É a salvação. Isso é salvação, é graça, é favor imerecível. O homem não merecia, mas Deus concede graça ao homem, perdoa seus pecados, salva a sua alma, cura a sua alma, restaura ele, dá a ele vida eterna. Então, promessa de vida eterna aos que morrerem em Cristo e aos que estiverem vivos esperando o Senhor no dia do arrebatamento da igreja. Então, é a grande promessa da salvação. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 fala do arrebatamento da igreja. Quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro ao encontro do Senhor nos ares quando ele voltar. E aquele que estiver vivo, aguardando Cristo voltar, este então será transformado no abrir e fechar de olhos, conforme 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Então isso é o quê? Promessa. Promessa que ainda vai se cumprir. Então tem promessas que já se cumpriram, mas tem promessas que ainda vai se cumprir, conforme essa promessa que está na carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Tessalônica, capítulo 4, 13 a 18. O arrebatamento da igreja vai se cumprir. Nós estamos esperando e devemos esperar pacientemente, sem nos desviar de Deus, sem sair da presença de Deus, conservando os nossos pensamentos em Deus, conservando a nossa mente em Deus, o nosso comportamento em Cristo, a nossa fala para o Senhor. Paulo disse em Colossenses, capítulo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então é assim que nós esperamos no Senhor. Continuando, Deus é infalível. Deus não falha em suas promessas, porque Ele é o Todo-Poderoso. Por isso é que Ele não falha, porque Ele é o Todo-Poderoso. Tem homens que se acham Todo-Poderoso, mas qualquer enfermidade leva ele para a cama, né? Qualquer coisinha ele chora, ele
é frágil, o homem é errôneo, o homem é falho. Mas mesmo assim o homem se considera o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Isaías 43 e 13. O que diz Isaías 43 e 13? Vamos ver aqui na nossa Bíblia. Isaías 43 e 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus está dizendo, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então nada pode impedir de você ser abençoado. Se Deus quer abençoar, Ele vai abençoar. Basta você seguir os passos para ser abençoado. Basta você obedecer, basta você se arrepender, basta você buscar o Senhor, basta você esperar no Senhor, confiar nele com fé, você vai receber. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Operando Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Ninguém. O homem não impede você ser abençoado. A sua denominação que você serve, onde você está servindo a Deus, não pode te impedir. A sua família não pode te impedir, o governo não pode te impedir de você receber as promessas de Deus. Ele não falha porque as suas promessas estão fundamentadas nos seus atributos incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Sua onipotência, sua onisciência e sua onipresença. Deus, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E só Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É só Ele. Ele é o Todo-Poderoso, tem todo o poder no céu, na terra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe todas as coisas. Ele é a sabedoria, então ele sabe todas as coisas. O homem não esconde nada de Deus. O mais profundo do homem não esconde nada de Deus. Ele sabe tudo, tudo. Os seus olhos estão vendo tudo. E também ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma coisa que o homem não pode fazer. O homem só pode estar em um lugar. Mas Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, por isso ele não falha e não muda. Ele não falha e não muda. Não falha e não muda. Deus, Ele é infalível. Ele não falha. Ele é imutável. Ele não muda. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Ele é onisciente. Porque Ele é onipresente. Deus zela por sua palavra. A palavra que sai de Deus tem um propósito. Deus não fala à toa como fala o homem. Deus não fala inutilmente como o homem fala. O homem fala coisas que não precisa falar. Como diz o ditado, joga a conversa fora. Deus não joga a conversa fora. Não. A palavra de Deus tem um propósito. Ela sempre é útil quando Ele fala. Por isso que devemos conhecer melhor a Deus pela sua palavra, pela nossa intimidade com Ele. A sua palavra tem um propósito. Quando Ele fala, fala com propósito, com objetivo. O homem fala qualquer coisa, mas Deus não fala qualquer coisa. Deus
A sua palavra tem um propósito. Deus é fiel para fazer cumprir aquilo que ele falou. Por isso, toda palavra que sai da sua boca, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Cumprir. Cumpre a sua palavra. Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. Jeremias 1, 11 e 12. Jeremias 1, 11 e 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo, que é que vês? Aí Jeremias disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. Ou seja, essa era a visão de Jeremias. E o versículo 11, ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, que é que vês? Então, a palavra de Deus, ela tem um propósito, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Cumprir. Deus vela por sua palavra para cumprir. Deus não fala à toa, não conversa à toa, não fala qualquer coisa, não. O homem é que faz isso, mas Deus não. Para concluirmos, tipos e propósitos das promessas de Deus. Aí nós temos as promessas incondicionais e temos as condicionais. As promessas incondicionais não dependem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Elas se cumprem ou se cumprirão no tempo em que Deus quiser. Ela não depende de condição, ela é incondicional. É uma promessa de Deus que não depende de condições para cumprir, ela é incondicional. Por exemplo, o nascimento de Jesus veio por uma virgem. Onde é que está escrito isso? Isaías 9:6. Lá está registrado que Jesus nasceria de uma virgem. Então, é uma promessa que não exigiu condição, é incondicional, ela cumpriu-se, porque Deus quis que ela cumprisse, ela cumpriu. O nascimento, o local do nascimento de Jesus também veio a ser em Belém de Judá, onde está escrito isso. Miqueias capítulo 5, versículo 2, o local do nascimento de Jesus também. Jesus seria chamado Emanuel. O que é Emanuel? Quer dizer, Deus conosco, o nome de Jesus. Onde está escrito isso? Isaías 7,14. Aguardamos promessas proféticas que irão se cumprir. Uma delas é o arrebatamento da igreja. Então essas são promessas. O arrebatamento da igreja também não depende de condições. Ela é incondicional. Vai acontecer. Então Deus, ele tem essas promessas para cada um de nós. A ressurreição dos salvos em Cristo, promessa incondicional, vai se cumprir. A transformação dos vivos que estiverem aguardando a volta de Cristo, promessa incondicional, ela vai se cumprir a qualquer momento. Não exige condições, ela é incondicional, ela vai se cumprir. Promessas condicionais. As promessas condicionais, sim, essas dependem de condições para cumprir. Depende das circunstâncias, depende do tempo e depende das atitudes humanas. Deus prometeu saúde plena aos judeus. Você vê Êxodo capítulo 15 e o versículo 26. Êxodo capítulo 15 e o versículo 26. Foi uma promessa que dependia
da condição dos judeus. Versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Condição. Quer dizer, vocês não vão ficar doentes, vocês não vão ficar enfermos como vocês ficaram no Egito. Mas o que vocês terão que fazer? Está aqui. O que vocês terão que fazer? Inclinar os teus ouvidos aos meus mandamentos. Fizer o que é reto diante dos meus olhos. Guardar todos os meus estatutos. Quando você fizer, se você fizer todas essas coisas, vocês terão saúde. Condição. Ah, eu quero ser salvo. Não é eu quero ser salvo. Tem condição para ser salvo. Eu preciso tomar uma decisão. Receber Jesus Cristo na minha vida. Não é simplesmente eu quero ser salvo e sair fazendo, continuar a mesma vida. Não, tem condição. Se arrepender dos pecados. Mortificar os membros da sua carne, ou mortificar a sua carne, mortificar os seus pensamentos ruins, fugir da presença do mal, condição para ser salvo. Então não é qualquer um que vai ser salvo, não. A palavra, Deus, nós temos condição, Deus exige condição. Várias promessas estão condicionadas conforme a obediência do povo. Prosperidade, Deuteronômio 28, fala da prosperidade. Para ter prosperidade, para ser próspero, eu preciso obedecer. O povo de Israel, para prosperarem, precisavam obedecer. Aqueles que não obedeciam seriam amaldiçoados. Então, eu só tenho perdão de Deus se eu perdoo a quem me ofendeu. É a conhecida oração do Pai Nosso, que qualquer um sabe orar. E nessa oração está dito que perdoa, eu perdoo. Deus perdoa, mas se você perdoar, eu não perdoo o meu próximo. Se você não perdoa, quer receber perdão de Deus? Você não perdoa o seu próximo, aquele que te causou mal, aquele que te prejudicou, ele te fez grave coisa, mas você não perdoa ele. Deus te perdoou muito mais, meu amigo. Deus te perdoou muito, muito mais. Perdoa a prostituição do homem. Perdoa o adultério do homem. Deus perdoa. Ele perdoa todas as coisas. Agora o homem não quer perdoar porque o outro xingou ele, porque o outro causou um problema para ele. Uma mínima coisa ele não quer perdoar, mas quer receber o perdão de Deus. E na oração do Pai Nosso está escrito isso, que ele nos perdoa se nós perdoarmos as ofensas dos outros. O amor de Deus permanece em mim se eu guardo os mandamentos de Cristo. A outra coisa. Eu quero receber as promessas de Deus. Eu quero receber o perdão de Deus. Mas eu preciso perdoar, condição. Eu quero o amor de Deus, que o amor de Deus permaneça em mim. Mas eu preciso guardar os mandamentos dele. Quando eu guardo os mandamentos de Deus na minha vida, quando eu os obedeço, então eu tenho o amor de Deus na minha vida. Se eu não o obedeço, eu não tenho o amor de Deus na minha vida.
para mim ter o amor de Deus derramado no meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado, Romanos capítulo 5, versículo 8, para ter esse amor de Deus derramado no meu coração, eu preciso obedecer os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, o que ele pede para mim fazer. João 14, 23, vamos ler. João 14 e o versículo 23. 14 e 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, olha lá, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você ama a Deus? Ah, eu amo a Deus. Mas você guarda a sua palavra? Não. Então você está dizendo que não ama a Deus. Porque quem ama a Deus guarda a sua palavra. Quem ama a Deus perdoa o próximo. Quem ama a Deus pensa nas coisas de Deus. Quem ama a Deus segue a Cristo. Quem ama a Deus, ele nega a si mesmo, renuncia a si mesmo, porque ele ama. É o que Jesus está dizendo aqui. E o versículo 24, ele diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Está aqui, João 14, 23 e ainda li o 24. Então, quem ama a Deus, guarda as suas palavras. Quem não ama, não guarda as suas palavras. O problema é que o homem diz: eu amo a Deus, mas não guarda os seus mandamentos. Eu amo a Deus, mas não amo a igreja de Jesus. Eu amo a Deus, mas não perdoa o seu próximo. Está com o coração amargurado, ressentido, cheio de amargura, e diz que ama a Deus. Não ama. Você não ama a Deus se o seu coração está cheio de ressentimentos, de amargura e de ódio e até de vingança contra o seu próximo. Você não ama a Deus assim. O que você precisa fazer é pedir perdão e pedir: Senhor, eu quero um coração cheio de amor. E quando você começar a obedecer o que o Senhor está dizendo, obedecer os seus mandamentos, o seu coração vai se encher de amor. Aí você vai perdoar, vai amar o seu próximo, vai amar a igreja, vai amar os cultos, vai amar o Senhor, amar o seu reino, a sua palavra, amar a vida eterna, amar a salvação, amar o arrebatamento da igreja, amar as coisas que o Senhor prometeu. Ainda João 15, 10, para não ficar só num texto, podemos ler João 15 e o verso 10, que diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então eu permaneço no amor. Eu quero permanecer no amor de Deus, mas eu não guardo os seus mandamentos. É o que está aqui. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então isso é a palavra de Deus. O propósito das promessas de Deus. Então, para Deus cumprir suas promessas, é necessário o ser humano fazer uma aliança com ele. Então eu quero que as promessas de Deus cumprem na minha vida. Quer? Faz uma aliança com ele. Muitos crentes que se dizem ser filhos de Deus precisam fazer ainda uma aliança com o Senhor. Toma a ceia, evangeliza, ora, até fala línguas estranhas, tem até dom de profecia, mas ainda não tem uma aliança com o Senhor. Porque dons espirituais, profecias, pregações bonitas, ensinos maravilhosos, isso não vai levar o homem para o céu. Isso não é característica de quem é salvo.
Porque Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, versículo 21. Você pode fazer tudo isso. Pode pregar bem, ensinar bonito, falar, ter dons espirituais, ter dom de profecia, falar isso, falar aquilo. Mas se você não for servo, se você não for fiel, que vai subir para o céu, Jesus disse, o servo bom e fiel, entra para o gozo do meu Senhor. Então é preciso ser servo. Servo de Deus, que faz a vontade de Deus, que adora a Deus com o coração puro, que vem para a igreja adorar. Hoje está existindo muitos profissionais da igreja, e não servos de Deus, são profissionais. Eles vêm e fazem muita coisa, são profissionais, mas não têm um coração adorador. Então, é necessário uma aliança com Ele, é necessário obedecer seus mandamentos, é necessário aprofundar a cada dia seu relacionamento com Ele. Como? Por meio da oração. Não é assim que nós fazemos amigos, conversando com Ele? Para me ter um bom amigo, eu preciso conversar com ele, eu preciso falar com ele, não é? Quanto mais eu converso com ele, mais eu me torno o seu amigo e mais ele me torna, e também ele se torna um bom amigo para mim. Assim é com Deus. Quanto mais você fala com Deus, mais você tem a proteção dele, tem a amizade dele, tem a intimidade dele, conhece melhor a ele. E eu faço isso através da oração. Então é necessário aprofundar cada dia seu relacionamento com ele por meio da oração. É necessário ter fé que não estamos sozinhos no mundo. Quando você faz tudo isso, aí você precisa de fé. Eu creio. Eu converso com ele. Eu obedeço seus mandamentos. Eu perdoo o meu próximo. Eu tenho o amor dele na minha vida. Eu não estou sozinho no mundo. E eu tenho fé que isso está na minha vida. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. E até a próxima oportunidade com a lição de número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical, As Promessas de Deus.